Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente. Nesta edição do podcast Rio Ônibus, seremos apresentados a pesquisa CNT Perfil Empresarial 2023, o transporte rodoviário urbano de passageiros. O estudo, que foi um dos destaques do seminário anual da NTU, realizado no início de agosto, revela dados sobre os desafios encontrados pelos empresários do setor de transportes, bem como reforça a necessidade de maior atenção sobre políticas públicas voltadas para o segmento. Para discorrer sobre o levantamento e agregar a discussão sobre o assunto, convidamos o diretor executivo da CNT, que é a Confederação Nacional de Transportes, Bruno Batista, para o episódio de hoje. Bruno, parabéns pelo trabalho que vocês apresentaram no seminário, por todo o trabalho que a CNT vem desenvolvendo e pela sua disponibilidade de participar aqui e trazer essa informação importante para os nossos ouvintes. Bem, eu que agradeço o convite em nome da CNT. Para nós é uma satisfação muito grande poder participar do podcast. A gente sabe que a audiência de vocês é muito grande e é importante esse espaço para que nós possamos debater um pouco mais sobre o setor de transporte rodoviário de passageiros urbano e trazer um pouco dos dados que foram tão destacados aí nesse nosso trabalho divulgado nessa semana. Ok, então vamos lá. Durante o seminário anual da NTU de 2023, vocês lançaram a pesquisa Perfil Empresarial 2023 da CNT, falando sobre transporte rodoviário urbano de passageiros, que foi tema, como eu já disse, de um dos principais painéis do evento. Então, eu te pergunto, qual o objetivo desse estudo e quais são os principais pontos abordados? A CNT tem uma tradição muito grande ao longo dos anos de fazer avaliações relacionadas à questão da infraestrutura. Essa é uma tônica que a casa tem desenvolvido há bastante tempo. Nós percebemos que existe pouca informação relacionada às empresas de transporte. Então, muito pouco se sabe em relação à sua atuação, às suas dificuldades, às propostas de solução que elas vêm encontrando. E a partir dessa constatação, nós começamos, então, no ano passado, a fazer um diagnóstico sobre as diversas empresas de transporte. Começamos em 2022 com o transporte rodoviário de cargas e esse ano, dada a destacada importância, nós fizemos então essa pesquisa com as empresas de transporte rodoviário urbano de passageiros. Os pontos principais que nós tentamos identificar são características da empresa, características da frota, a característica operacional, da mão de obra, a questão financeira, a parte ambiental, que hoje também é muito importante, Sim. e também a política tarifária. Então, a pesquisa ela tentou abranger todos os aspectos em que as empresas têm que fazer o gerenciamento, primeiro para identificar os problemas, as dificuldades pelas quais elas passam, e depois, na sequência, para promover algum tipo de auxílio de solução, entendendo sempre que esse é o principal tipo de transporte de passageiros no país e por isso é tão importante saber como é que as empresas estão hoje. Lembrando que esse é um tipo de transporte que sofre uma série de ataques, né? É um setor que tem sido bastante prejudicado pelas sucessivas crises. Então, 20 anos atrás, houve aquela primeira onda do transporte pirata, as vans. Isso atraiu muito público de um sistema que já estava estruturado, que já funcionava bem, e isso foi um primeiro grande baque. Depois, na sequência, alguns anos mais tarde, houve aquela questão do aumento do crédito. Então, muita gente acabou comprando moto, migrou para o veículo individual. Isso também foi um outro ponto bastante crítico para o setor. E agora nós tivemos a questão dos aplicativos e, por fim, agora, 2 anos atrás, a questão da pandemia, que foi extremamente prejudicial, né? Afastou os usuários do sistema e a crise ainda não foi recuperada, né? Os passageiros ainda não voltaram na totalidade ao período pré-crise. Então, é importante saber como é que as empresas estão nesse contexto e, para isso, nós fizemos a pesquisa. Ela é, então, um instrumento de diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, nós vamos tratar, então, as propostas de solução. Ok, então, a gente falando então sobre essas propostas. Primeiro, ao fazer esse diagnóstico, vocês certamente identificaram, né, os desafios, né? Quais são os principais desafios aí que o setor enfrenta hoje? E já emendando já até com a minha próxima pergunta,
Quais as propostas de soluções que vocês trazem assim através da CNT? As empresas de transporte, elas são muito resilientes, elas têm que se adaptar porque praticamente em todos os elementos relacionados à situação vai ter algum tipo de problema mais grave. Alguns destaques na pesquisa que surgiram para nós estão relacionados, por exemplo, à questão do subsídio. 51% das empresas não recebem qualquer subsídio. Sim, Lembrando que o governo, algumas municipalidades, né, algumas prefeituras, têm atendido as empresas com um socorro emergencial, subsidiando parte da operação. Mas esse valor não é para a empresa, esse valor é para o usuário. Então, na prática, é uma forma de uma atuação do Estado para que a tarifa não suba, para que a tarifa possa caber aí dentro do bolso do usuário. Então, o subsídio hoje ele é um instrumento importante, mas ele ainda não abrange a totalidade das empresas. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que as empresas são alvo constante de ações criminosas. E isso acaba gerando uma série de problemas para os usuários. Então, nós avaliamos que 60% das empresas, por exemplo, foram vítimas de assalto no último ano. 40% foram vítimas de depredação, de quebra dos seus ônibus, né? E 20%, que é um número absurdo, tiveram ônibus incendiados. Então, essa questão da falta de uma política pública de segurança mais eficiente acaba gerando problemas não só para as empresas, mas também para os usuários. Porque toda vez que um ônibus é depredado ou que um ônibus é queimado, é um veículo a menos para prestar serviço para a população. Isso vai fazer com que o tempo de espera aumente, vai fazer com que os veículos fiquem com uma lotação um pouco maior. Então, entender o transporte público como um bem, como um ganho social, que ele permite a vida urbana da forma como a gente conhece, é fundamental. Ele é insubstituível. Nós não temos no Brasil, de forma expandida, sistemas metroferroviários, por exemplo. Então, é preciso valorizar mais o ônibus, porque ele tem um papel importantíssimo na nossa sociedade. certo. E já até finalizando aqui, o pessoal fala muito sobre a questão do transporte. Eu vou te dar um exemplo. A gente vê na televisão o agro, né? É, publicidade do agro falando sobre a importância, a relevância dele para o país, né? Como comércio, como tudo e tal. É, tem muita coisa, a indústria, falam sobre indústria, né? A produção industrial, novas plantas, novas fábricas e tudo isso. E a gente fala muito aqui no Rio Ônibus da questão do transporte. E o seguinte, o doutor Eurico Galhardi, que faleceu há pouco tempo, ele falava muito sobre isso. Não adianta você ter a melhor fábrica, ter produção, ter tudo, se não tiver o transporte para levar as pessoas para trabalhar, e se não tiver a frota de caminhões para escoar, e tendo os caminhões, se não tiver uma infraestrutura para você passar com esses caminhões, se não tiver vias apropriadas, se não tiver portos para escoar tudo isso. Então, eu queria então que você desse uma ideia mais geral até para o nosso público, fugindo um pouco da questão só do ônibus, falasse da importância do setor de transporte. A gente fala do agro, será que a gente não teria que ter um transpo também para explicar às pessoas qual a dimensão da importância do transporte? Há poucos anos a gente teve uma paralisação dos caminhoneiros aí pelo país todo, o país parou. Pô, ficou sem mercadoria para as fábricas trabalharem, sem produtos para compra nos supermercados e tudo, e muita gente não se dá conta de que tudo isso funciona graças ao transporte. A CNT não trabalha só com ônibus urbano, né? Você trabalha com todos os modais, trilhos, com transporte fluvial, o transporte marítimo e tudo. Então, eu queria que você desse para a gente um apanhado de tudo isso aí e explicasse para os nossos ouvintes qual o tamanho da importância, qual o tamanho do transporte dentro da nossa economia, o quanto ele é importante para o desenvolvimento do nosso país. Fizesse um resumo disso aí para a gente. Perfeito. Exatamente. O transporte ele é insubstituível. Ele é uma das atividades econômicas mais importantes do país. Sem ele, não existe a integração, né? Você não consegue levar produto agrícola para a fábrica, para o comércio, para a exportação. Sem ele, você não consegue fazer a movimentação
dos produtos, né, da indústria, para que as pessoas possam fazer as aquisições. Sem o transporte, você não consegue importar um bem, um produto que é produzido em outro país. Então, ele é um elemento integrador e também um fator de desenvolvimento. Toda vez que o país oferece, constrói, investe e mantém uma boa infraestrutura de transporte, ele favorece o desenvolvimento econômico e também o crescimento social. Na prática, se você não tem um bom sistema de transporte, se você não consegue levar o trabalhador de sua casa até a fábrica, até o comércio, ou até o local em que ele vai fazer uma integração para chegar numa fazenda, isso tudo fica inviabilizado. Então, o setor ele é um grande indutor do desenvolvimento. Regiões que têm uma melhor oferta, por exemplo, de transporte público, de ônibus, elas são mais favorecidas, são mais valorizadas, porque o investidor percebe que ele vai ter um acesso mais facilitado, vai ser mais fácil a mão de obra chegar até esses locais. E no caso brasileiro, o transporte ainda carece muito de uma integração física melhor. A infraestrutura rodoviária do Brasil ainda é deficiente, nós temos poucas estradas, né? Elas estão, de forma geral, numa qualidade não muito boa. Os nossos portos ainda têm problemas de acesso, nós utilizamos muito pouco ainda os nossos rios, apesar de termos uma potencialidade bastante grande de fazer isso. O nosso sistema aéreo ainda é muito tímido para o tamanho do país. Nós costumamos ver isso na CNT como grandes oportunidades. Nós sabemos dos problemas, das dificuldades de investimento, de integração, mas nós vemos que o futuro do Brasil, se feito um bom planejamento, se feito uma alocação de recursos constante ao longo do tempo, a gente tende a ser um grande país com uma população fazendo uso, se beneficiando de uma boa infraestrutura. E o transporte coletivo, o transporte por ônibus, ele é fundamental nesse processo. Nós temos hoje 90% praticamente da nossa população vive em área urbana. Então, em área urbana, ele precisa, o trabalhador, o estudante, o médico, o policial, o carteiro, todas as atividades praticamente precisam ter uma forma eficiente de deslocamento. E o ônibus é o que propicia isso. As tarifas são mais módicas, a frequência é maior, é um tipo de sistema de transporte que consome menos combustível, emite menos poluente dentro da área urbana. Isso tudo faz com que a integração, que a vida social para ir para a escola, para ir para o hospital, para fazer uma compra, fique favorecida. Então, eu penso que, de fato, como o agro é muito valorizado, nós precisamos enxergar o setor de transporte com outro olhar, porque ele, além de insubstituível, ele é o que nos propicia ter uma vida urbana como a gente conhece. Poxa, eu te agradeço muito aí pela cessão do teu tempo, pelo que você trouxe aí de informações. A gente vai disponibilizar através do site aqui do Rio Ônibus, das nossas mídias também, um acesso para que as pessoas interessadas possam ver essa pesquisa, possam entender um pouco mais da dimensão e da importância do nosso setor aí para o nosso país. Então, muito obrigado aí pela tua participação, Bruno. Eu que agradeço o convite mais uma vez e para quem se interessar, no site da CNT, que é o www.cnt.org.br, nós temos diversas pesquisas, estudos, análises, dados, tudo isso fica disponibilizado na íntegra para quem quiser se aprofundar e conhecer mais sobre a riqueza do setor de transportes brasileiro. A gente faz então esse convite de acesso. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite feito pela Rio Ônibus. Parabéns pelo programa. Falou, muito obrigado. Então, pessoal, agradecendo ao diretor executivo da CNT, o Bruno Batista, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.